Boa tarde a todos. Hoje estamos aqui para mais um Jornada Diagnóstica. Eu me chamo Isaac, eu sou o presidente da Liga de Radiologia, a LACRU, e em apoio com a Médica Imagem, hoje vamos sediar mais um dos nossos podcasts. Hoje o nosso tema vai ser doenças cardiovasculares e hoje a gente vai ter a presença ilustre desses nossos convidados. Se apresentem, por favor. Eu sou o Gabriel, vice-presidente da Liga de Radiologia e estudante do segundo ano de medicina. E meu nome é Marcos, eu sou presidente da Liga de Cardiologia do Unipan, Licardio, e é um prazer estar aqui novamente. Muito obrigado, Isaac, pelo convite. Vai ser um prazer conversar com vocês aqui sobre esse tema. Meu nome é Paulo Portilho, sou médico formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, sou cardiologista, fiz cardiologia no Pronto-Socorro em Belo Horizonte e depois eu fui para São Paulo, onde fiz cardiologia no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. Então, É um prazer estar aqui com vocês. é um prazer ter você aqui com a gente, né? O cara é quase uma biblioteca humana, então é assim, é um nível de conhecimento que é a primeira vez que a gente está tendo um nível de conhecimento assim tão absurdo e tendo também um profissional da área especializado que já trabalhou. Quantos anos que o senhor já trabalhou com cardiologia, doutor Paulo? Semana passada a minha turma comemorou 45 anos de formato. Nós formamos em 1980. Caramba, cara, é muito tempo, é uma experiência assim realmente muito vasta. Vi vários aspectos da cardiologia, né? Desde que eu me formei até hoje, a mudança, o progresso que houve na cardiologia de lá para cá, entendeu? De lançamento de medicamentos que hoje vocês usam em dia aí, que é o captopril, o início do captopril, do ZIEC, o lançamento em Belo Horizonte. Então, assim, vi muita coisa de mudança boa na cardiologia, porque foi uma das áreas de maior, assim, desenvolvimento na medicina que eu percebo, né? Que, que alterou a vida de milhares de pessoas. E também é uma área, assim, que não é querendo puxar muito, assim, a sardinha, mas querendo ou não, dentro da cardiologia, assim, a gente sabe que é uma das áreas mais essenciais, é uma das principais cadeiras da medicina, né? E querendo ou não, a é de suma importância, parte significativa das emergências e de todo tipo de condição é dentro da cardiologia, e sem um profissional É, especialista. e porque também o maior número de mortes no Brasil e no mundo, a mortalidade e a morbidade é de doença cardiovascular. De 3 pessoas no mundo, uma morre de doença cardiovascular. Então você vê a importância desta especialidade, né? Acaba que a mortalidade agregada dentro dessa especialidade é muito gigantesca. E querendo ou não, é uma especialidade que até a população mesmo, o sujeito que não tem nenhuma formação, não tem às vezes um conhecimento na área médica, querendo ou não, ele dá uma relevância maior. Quando o cara fala, vou no cardiologista. Tem muita gente que tem um cardiologista pessoal, só acompanho muitos pacientes que vão, eu inclusive sou um deles. Acompanho, tenho o senhor é meu cardiologista pessoal, vou lá sempre que eu tô precisando fazer um exame. E, querendo ou não, a população dá muito mérito para isso. O senhor percebe que tem uma certa forma da população expressar isso? Sim, porque, eh, por exemplo, você vê na vida diária, quando, por exemplo, o SAMU atende alguém com, por exemplo, uma morte súbita, uma parada cardiorrespiratória. Isso aí impacta muito na mídia, né? Na população que vê isso aí, que vê isso na televisão, né? Então, assim, e o impacto que hoje em dia todo mundo na televisão vê a respeito de doenças cardiovasculares, né? Então isso aí acho que traz um impacto muito grande A na própria vida mídia, né, diária. também Sim. fortalece muito a ideia de que, eh, infarto, assim, eu pessoalmente quando vou assistir jornal, assim, as notícias mais impactantes mesmo é quando, gente, infartou um cara na rua, estava andando. Quando você vê um paciente, por exemplo, chegando um avião, um helicóptero aqui em Patos para resgatar um órgão de um paciente que já teve morte cerebral para transplante cardíaco, né? Isso aí modifica muito, isso causa muito impacto na população em geral, né? Eu acho interessante essa questão, porque
dentro de doenças cardiovasculares, você tem um leque de doenças muito grandes. E a Muito grande. população, ela parece que só tem um conhecimento de condições específicas. Eu falo por mim, porque antes de eu entrar na faculdade, eu não sabia o que era uma doença arterial coronariana, eu não sabia o que era um infarto de artéria específica, eu não sabia o que era uma artéria oclusa, eu não sabia de nada disso. Pra mim, tô com problema de coração. Ou ele infartou, ou ele tem arritmia. A gente só tem essas duas opções, entendeu? Ou hipertensão. Então acaba que assim, e a hipertensão tem sido mais mostrada hoje em dia, né? Porque às vezes você chega assim no senhorzinho, na pessoa mais idosa, aí você. O que o senhor tem? Ah, não, tem diabetes e pressão alta. Pressão alta ali, ele entende como se, tipo, não, eu sou estressado, entendeu? Isso é engraçado. Então, eu acho que isso é interessante, porque o profissional cardiologista, ele já tem uma visão muito mais ampla, né? Então, dentro disso, o senhor tem alguma questão de compartilhar em questão de diversidade de doença? Você vê um perfil específico de doença ou nas pessoas, ou se você observa que realmente pressão alta, infarto e arritmia são os mais comuns? Não, são mais comuns, mas no consultório você atende tudo, né? Você atende miocardiopatia hipertrófica, miocardiopatia dilatada, miocardiopatia restritiva, as doenças genéticas que são mais comuns em crianças, tipo canalopatias, que a pessoa pode ter morte súbita e você faz o diagnóstico no eletrocardiograma, entendeu? Doenças elétricas propriamente ditas, só doenças elétricas se manifestam só no eletro, ou outras doenças elétricas, mas que são silenciosas ou se manifestam numa crise. Então você tem uma gama enorme de pacientes, doenças, né? Abrange desde as cardiopatias congênitas, né? Que eu faço eco também, ecocardiografia de criança. Então, é enorme o número de cardiopatias congênitas. E cada dia aparece alguma coisa. Outro dia eu fiz o exame de uma criança que eu não sabia não consegui fazer o diagnóstico. Pedi uma colega minha lá de Uberlândia, ela também estudou o caso, teve que mandar os exames para São Paulo. Aí depois ela me mandou o trabalho mostrando que aquela cardiopatia foi descrita pela primeira vez em 1985. Quer dizer, não, 1995, se não me engano. Uma síndrome raríssima, tem poucos casos no mundo, entendeu? Coisa que eu não, na hora que eu vi a anatomia pelo eco, eu não conseguia decifrar o que era. Aí eu pedi ajuda aos universitários, né? Mas daí pedindo ajuda, e o outro pede ajuda, até chegar numa pessoa que viu aquilo uma vez na vida, né? E aí ele decifra o que é. Então a coisa é complexa, não é fácil não. Aí você deita todo dia com dúvida. Todo dia você tem dúvida. Não passa um dia que eu não deito assim, que eu fico pensando, será que aquilo que eu imaginei que eu vi lá é aquela doença mesmo? Ou aquilo é manifestação de uma outra e é outro tipo de problema? Será que esse paciente amanhã vai estar bem? Será que não vai estar bem? Entendeu? Então a cardiologia é muito ampla e é um tipo de especialidade que você tem, às vezes, você tem pouca margem de erro, entendeu? Porque se você, por exemplo, você está atendendo um paciente que está com, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio com supra de ST, por exemplo, e você não faz diagnóstico porque está na fase muito precoce, o eletro não alterou ainda, mas está com dor no peito, a enzima não subiu porque não deu tempo ainda, mas o paciente está com um quadro, tipo um quadro que está ocluindo alguma artéria, que pode provocar uma arritmia, que pode evoluir para óbito, né? Então assim, você tem que ter muito cuidado, por exemplo, para atender um paciente desse, né? E dá pouca margem de tempo e de você agir, porque se você manda um paciente desse para casa, Morre em casa. ele pode morrer em casa, né? Então a responsabilidade é muito grande. Por exemplo, quando você vai indicar, por exemplo, uma cirurgia, uma valvulopatia, estenose aórtica, que você deixa de encaminhar o paciente na hora certa para fazer um tratamento cirúrgico, ou mesmo outro tratamento por troca de válvula via catéter, você pode causar danos permanentes ao paciente. Você poderia evitar isso se você encaminhasse esse paciente
na hora correta para tratamento, né? Então tem muita coisa que a medicina é assim mesmo, né? Mas a cardiologia eu acho que é mais intensa, é mais assim, vibrante. E é mais assim, te deixa mais tenso, às vezes, porque você tem que agir rápido, né? Doutor, mais cedo na sua fala, você tinha comentado sobre distúrbios elétricos mesmo no sistema cardiovascular. E ocorreu um caso com um amigo meu, da minha cidade, que eu não sou daqui, que ele estava dormindo normalmente e acordou com uma taquicardia muito alta e a pressão alta, foi fazer os exames. Ele estava com a pressão de 170 por 140 e 140 batimentos por minuto. E ele não é hipertensivo, não tem nada assim. Isso daí seria então um caso de surto do que você comentou? Não, às vezes ele pode ter, ele já podia ter uma alteração no sistema elétrico do coração e isso aí pode ficar, não aparecer em nenhum exame. Às vezes você faz o diagnóstico só na hora que o paciente está com crise. Você vê o eletro, você faz teste ergométrico, você faz Holter e não vê nada. O paciente queixa de palpitação, batedeira no peito, e aí você faz todos os exames, está normal. O que você fala com o paciente então? Olha, não é que você não tenha nada, é que os exames até agora não mostraram nada. Mas existe, você sempre tem que esclarecer o paciente o seguinte, porque senão ele sai do consultório e fala assim, mas eu passo mal e o médico diz que eu não tenho nada. É porque, às vezes, você só faz o diagnóstico na hora que o paciente está na crise, que você faz o eletro, você vê. Fora da crise, o eletro, o exame todo é Completamente normal. normal, né? O eco morfologicamente, o eco anatomicamente é normal, o eletro basal é normal, o teste ergométrico é normal, e a doença se manifesta num surto, em algum horário. E que você tem que explicar para a pessoa que se acontecer isso, ela tem que fazer um eletro na hora da crise. Outro dia aconteceu de uma paciente acho que de Varjão, que ela já teve várias crises de palpitação, batedeira forte. Só que ela colocava um aparelhinho e media, estava lá 160, 180, mal-estar muito grande. Aí quando ela chegava no pronto-socorro lá na cidade dela, Já tinha passado já tinha aqui? passado. Aí ficava naquela idas e vindas ao pronto-socorro, passando mal. Aí eu falei com ela, no dia que eu só posso te fazer o diagnóstico, e os exames todos delas normal. Mas Eu só posso fazer o diagnóstico quando você me trouxer um eletro na crise. Aí um belo dia ela trouxe. conseguiu. Ela conseguiu fazer, eu consegui. Mandou para mim pelo WhatsApp. Eu falei, vem cá. Aí indiquei um colega meu que faz ablação da arritmia. Fez, curou a paciente. E Mas isso aí demandou várias idas ao pronto-socorro, entendeu? Porque pode acontecer. Então você não pode falar com o paciente assim, não, você não tem nada não. Você pode ter alguma coisa e o diagnóstico só vai ser feito quando a gente registrar o seu eletro. Não tem jeito, porque várias dessas síndromes que causam taquicardia, o sintoma é sempre o mesmo. É taquicardia, coração disparado. Só que existem vários tipos, entendeu? Então só através do eletro, na crise, é que você faz. Agora tem algumas doenças elétricas que você vê o eletro, você já sabe o que é. Como a doença do PR curto. Você vai vendo, você vê direitinho o aspecto da onda P, do espaço intervalo PR, com a onda, com o espessamento do QRS, é típico. Você vai olhando, você sabe que aquele paciente ali ou já teve ou vai ter crise de taquicardia. Ou pode até se desenvolver um quadro de fibrilação atrial com resposta muito alta, etc., pode até ter morte súbita também. Então você tem que estratificar o risco daquele paciente. Mas aí é coisa que você vê no eletro. Agora tem doenças igual esse do seu colega lá, que você disse, e dessa outra paciente que eu relatei anteriormente, que você só fala de diagnóstico na crise. Porque Doenças foi diferentes. até uma coisa que me assustou muito. No meio da madrugada, ele me mandou mensagem, falou, tô passando muito mal aqui, tô indo pro hospital. Aí ele ficou 2 dias sem me responder depois, eu não tinha contado dos pais dele. Eu fiquei, meu Deus do céu, o que aconteceu com esse menino?
Aí depois de 2 dias ele voltou normal, falando: "Opa, voltei". Falei: "Uai". Aí ele me contou que é porque colocaram um aparelho nele, ficou monitorando e não podia ter nada que tem Bluetooth perto dele, Meu, porque senão interferia no sinal. pode acontecer de que dessa crise seja um taquicardia sinusal do estresse. Pode ser. O indivíduo acorda no meio da madrugada, teve um sonho, um pesadelo, etc., e acorda taquicardia. Às vezes isso aí não é nada, é só um susto que causou um distúrbio da adrenalina e o coração acelerou, não era mais nada. Entendeu? Aí você tem que fazer o diagnóstico diferencial, né? Porque senão você pode errar lá na frente. E, assim, eu tenho uma pergunta minha mesmo, eu achei interessante. Esse não é um tema que a gente costuma entrar muito na faculdade, acaba que a gente tem outros blocos que, querendo ou não, acabam sendo mais comuns para o generalista, e isso daqui, no caso, seria mais próprio da própria cardiologia. Eu achei interessantíssimo, eu queria saber, esse paciente que tem fator de risco, por exemplo, ele pode dar uma parada por conta da taquicardia elétrica? Tipo, ele teve a disfunção elétrica, ele teve uma crise. Aí a crise progrediu, por exemplo, com a PCR? Isso pode acontecer em algum momento? Ou esse paciente, por conta de ser uma condição própria dele, ele não para? Ou ele melhora? Aí nós temos que ver o aspecto, o que causou essa arritmia, né? Se tinha algum fator predisponente, né? Uhum. Porque na cardiologia a gente trabalha com fator de risco, né? Sim. Você trabalha com a idade, quanto mais velho nós ficamos, mais tendência nós temos a ter problema cardiovascular. Se você é tabagista, sim. Se o índice de massa corpórea é muito alto, sim. Se você é hipertenso, sim. Se você tem dislipidemia, colesterol alto, muito alto, Problema. triglicéridos alterado, sedentarismo, Uma. entra também alteração do sono, alteração psiquiátricas, tipo depressão. Quanto Tabagista, mais ativista. tabagismo, quanto mais fator de risco, mais probabilidade você tem. Não quer dizer que você vai ter, mas você tem mais probabilidade de ter um evento cardiovascular, porque nós trabalhamos com fator de risco. Isso tem que estar bem claro. Então, o indivíduo que tem esses fatores de risco conhecidos, porque a medicina está estudando outros fatores que nós não sabemos ainda, Uhum. mas esses são os principais. Tanto que se a gente cuidar desses principais aí, a mortalidade, isso já tem estudos mostrando que diminui muito, entendeu? Tratando desses fatores mais comuns que eu relatei aí agora, entendeu? Uhum. Agora, para você ter uma morte súbita, você pode ter, às vezes você não tem esses fatores de risco, mas você pode ter também uma anomalia de artéria coronária, por exemplo. Se você nasceu com ela só vai se manifestar naquela idade lá, entendeu? Uma anomalia de coronária, uma coronária que nasce anômala de um ósseo na aorta, entendeu? Então você pode ter isso aí também. E tem as miocardiopatias que o indivíduo não sabe que tem e que ela se manifesta durante, por exemplo, um jogo de futebol, um jogo de basquete, que o indivíduo não sabe, por exemplo, que tem, por exemplo, pode estar uma síndrome aqui, síndrome de Marfan, que o indivíduo tem dilatação da aorta e que se a aorta chega num determinado diâmetro, a partir daquele diâmetro lá, ela pode romper e causar uma morte súbita. Isso é muito comum nos Estados Unidos, em pessoas muito altas, magras, síndrome de Marfan. Tem um distúrbio no palato e ogiva, tem distúrbios oculares e tem distúrbios cardiológicos, principalmente dilatação da aorta com prolapso mitral. Esses pacientes podem ter a tendência à morte súbita. Eu tive um paciente lá em Belo Horizonte, quando eu trabalhava lá, que jogava basquete e tinha estenose da válvula aórtica discreta com a coarctação de aorta. São doenças congênitas, mas era tudo leve. E ele, assim, depois que houve, nós conversando lá com outros médicos, lá, olha, esse rapaz não pode praticar esporte do jeito que ele pratica, forçando muita coisa dele, só pode coisa leve. E aí, ele não escutou. não seguiu essas recomendações, né, da equipe médica. E ele teve uma morte súbita dentro da quadra de basquete. Então,
depende dos fatores de risco e se ele tiver algum problema congênito, né? Miocardiopatia hipertrófica também. Eu tenho pacientes que têm miocardiopatia hipertrófica. O músculo cardíaco é mais grosso Uhum. e produz arritmia. E esses indivíduos são mais propensos também, se não cuidados, a ter morte súbita. Entendi. Isso é interessante que o doutor falou de que a todo momento a cardiologia está trabalhando fatores de risco, tanto que a gente vê muito isso, porque na cardiologia também se utiliza muito estratificadores de risco, né? Para, por exemplo, escala de Framingham ou outros, por exemplo, de fibrilação atrial, o Chadis-Vasc, que agora é Chadis-VA, né? Até Chadis-VA. teve uma mudança Sim. recente. E a todo momento está tendo mudanças nesse sentido de aprimorar esses scores, a fim de que, para você ver o tanto que é importante esses scores para cardiologia, né? Tanto eu queria perguntar mais no sentido de diagnóstico mesmo. Porque como a gente tem essas, tanto de probabilidade pré-teste, né, pós-teste, a probabilidade pré-teste, a gente vai ver muito esses estratificadores, né? A gente vai ver muito, na verdade, os fatores de risco, né? Se você tem, por exemplo, a pessoa que ela é nova, ela não tem nenhuma doença de base, não tem hipertensão, não tem diabetes, não tem hábitos de vida que não são danosos, como tabagismo, e você tem uma pessoa que ela é o contrário disso, a probabilidade pré-teste dela, né? No caso, as duas estão tendo uma angina que ela ali, aparentemente, ela é um infarto. Só que para uma pessoa você vai pensar que é um infarto, para outra pessoa você pode descartar o infarto pensando na clínica, né? Uma vez que a clínica na cardiologia ela é muito soberana, né? Principalmente na cardiologia, né? É. Eu queria perguntar nesse sentido de diagnósticos, porque o senhor mesmo comentou que o senhor já viu muito assim, vista a vasta experiência que o senhor tem, o senhor já viu muita evolução na cardiologia. Eu queria saber a evolução em questão de diagnóstico mesmo. O que antes, lá no início da carreira do senhor, o senhor via que, pô, esse diagnóstico aqui, ele é muito difícil. Mas atualmente, com o avanço de diagnósticos mesmo, eu falo de exames, esse diagnóstico ficou mais fácil. E muito mais fácil. Porque antigamente era só ausculta, eletro, raio-x de tórax. Você tinha que apalpar. Tinha o fono, que vocês não sabem nem talvez o que é o fonocardiograma. Não. Né? A pessoa dá os sopros, etc. Tem o fono, tem livro de fono. Hoje não se usa, né? Mas assim, então isso aí melhorou muito, porque, por exemplo, o ecocardiograma. Depois do advento do ecocardiograma, várias doenças que você não conseguia diagnosticar, hoje com um simples ecocardiograma você faz um diagnóstico assim que antigamente você faria só pós-mortem, entendeu? Determinadas alterações nos ventrículos, determinadas alterações de válvulas que você antigamente você não conseguia fazer nem ouvir. Hoje você vê pelo ecocardiograma transesofágico, pelo ecocardiograma de estresse, pelo ecocardiograma intracardíaco, pela ressonância cardíaca, pela tomografia cardíaca, pela pela angiografia coronariana, pela angio-TC de coronária. Então você não via nada disso. Pelo cateterismo, entendeu? Vou te dar um outro exemplo aqui. Quando eu entrei na residência, você estava vendo o paciente infartar com super DCT? Bonitinho, você estava lá vendo assim. O que você fazia? Você dava nitrato, você dava antiarrítmico e ficava vendo o paciente evoluir. Porque você não podia fazer cateterismo em paciente infartado. Era proibido, você não podia fazer cateterismo naquele paciente. Não havia estudo nenhum a respeito daquilo. Porque não tinha estudo. Não tinha nada o que fazer. Aí o que aconteceu? Aí veio a era dos fibrinolíticos. O que aconteceu? Um cardiologista fez o cateterismo de um paciente com infarto agudo do miocárdio. O que ele viu? Ele viu um trombo dentro de uma coronária que tinha uma placa aterosclerótica. Ele falou, isso aí, quem sabe se a gente dissolver o trombo, nós vamos salvar esse paciente. Aí começou a era dos fibrinolíticos. O que aconteceu? O paciente infartava,
Aí ia pro estudo hemodinâmico e fazia um fibrinolítico intracoronário. Na época ainda coronário. Aí dissolveu o trombo e o paciente já Melhorava. a dor passava, o eletro ia modificando gradativamente. Aí, opa, tudo bem. Aí falou, mas e quem sabe? Mas e o, e o grande número de pessoas que infartam em áreas que não tem cateterismo? Como é que nós vamos fazer? Uhum. Aí começou a se estudar os trombolíticos EV, Uhum. que hoje, na hora que alguém infarta em algum lugar longe daqui, Não tem SAMU, cateterismo. etc., ou o pessoal via telefone, etc., orienta, ó, faça tal, vê o eletro, faz o diagnóstico na hora, faça o fibrinolítico. Enquanto isso, o SAMU, a ambulância, resgata o paciente, vem aqui e faz a abordagem via cateterismo. E se tiver uma lesão grave, você coloca stent, faz angioplastia stent, coisa que não existia na época. A angioplastia veio depois ainda. Primeiro veio o fibrinolítico intracoronário, depois veio o fibrinolítico sistêmico, EV, e depois o Dr. Grundzig, na Suíça, ele pegou um balãozinho, começou a fazer estudos de balãozinho para dilatar a artéria. Aí o que fez? Aí um dia ele pegou o catéter balão e numa coronária que estava quase obstruída, ele foi lá com o catéter e dilatou essa artéria. Aí começou a era da angioplastia. Depois do Dr. Grundzig, eles viram que dilatava a artéria, mas depois ela podia fazer isso, voltar de novo. Aí começou a era dos stents. Um sujeito foi lá, stent é o nome de um dentista, se não me engano, stent, Dr. Stent. Me falhou a memória aí. Mas aí, depois da angioplastia, colocava o stent e a artéria permanecia aberta. Hoje, tem stent para tudo. Stent para artéria renal, stent para veias, artéria para artérias. Tem tratamento da aorta com stent, de aneurisma com stent. Tá? Então a modificação foi muito grande. Doutor, ainda sobre essa evolução que teve, que o senhor comentou na cardiologia e tudo mais, tem algum instrumento diagnóstico agora você considera como ultrapassado? Tipo, para que eu vou fazer esse se tem esse? Ou tudo ainda tem o seu lugar As específico coisas vão quanto a evoluindo, isso? não quer dizer que fica ultrapassado, não, mas vai evoluindo, né? Se você vê a história do estetoscópio, a pessoa colocava o ouvido no tórax da pessoa, né? Vamos supor que você esteja no meio do mato aí e acontece alguma coisa e você vai lá, você não vai deixar de ouvir a pessoa, né? Tá com suspeita lá de alguma coisa lá gravíssima, que o paciente pode morrer e você pode fazer alguma coisa. Então, eu acho que agora, por exemplo, fono, que eu tô falando, estudar os sopros. Tem livro de fono. Hoje você não, porque você usa o ecocardiograma com Doppler e mapeamento de fluxo a cores. Então, mas assim, para você no consultório, você tem que usar tudo, né? Porque o paciente chega para você, vai consultar. A primeira coisa que você tem que fazer, que nunca vai morrer, é você conversar com o paciente, né? Anamnese. A boa anamnese, você já vê muita coisa. Você faz anamnese, faz um bom exame físico, você já está com meio caminho andado, né? Então isso aí nunca vai morrer. Robô nunca vai olhar nos seus olhos, olhar assim e ver e conversar. O paciente, às vezes, ele está querendo, às vezes também ele quer conversar com você. Às vezes só de conversar ele sai do consultório. Nossa, muito obrigado, doutor. Essa conversa aqui foi muito boa. Meu estresse, já melhorei, já estou satisfeito, etc. Acontece muito de consultório. Às vezes a pessoa vai para conversar. Então isso nunca vai ser abandonado. E também, Anamnese, exame físico. querendo ou não, E o toque. Você tocar no paciente, cumprimentar o paciente, conversar com ele. Isso aí, pra mim, a nossa é essencial. sociedade hoje em dia ela é muito doente, mentalmente falando. Tipo, a maior parte. Então é muito perigoso. Outro dia eu estava vendo uma palestra do Dr. Savassi, lá em Belo Horizonte. Ele foi professor clínico lá da Faculdade de Medicina do UFMG. E ele é especialista, ele contando que fica muito preocupado, que ele viu tudo isso na vida. E aí outro dia ele passou por um CTI e viu lá os médicos todos em frente ao computador. Aí ele falou assim, olha,
me deu uma tristeza porque eu olhava assim, eu estava só passando. Às vezes o médico tinha razão de estar em frente ao computador anotando, eles precisam anotar tudo, né? E você anota, você não anota mais na mão. Aí ele via os pacientes monitorizados, só monitores, e não via o médico ao lado do paciente. Daí ele falou que mudou muito, porque na época dele não era assim, né? Então, assim, mas assim, a medicina vai mudando e se a gente souber aproveitar essas coisas boas, das coisas modernas que nos ajudam, isso vai ser ótimo. Mas eu acho que nunca deve sair de vista o olho no olho e conversar com o paciente e o exame físico. Isso aí, não tem jeito. Agora, algumas coisas podem mudar, né? Tem médico, por exemplo, que não usa estetoscópio, por exemplo. Ele pode usar um ultrassom de pulmão, ultrassom cardíaco, ele vê tudo também, entendeu? Mas eu acho que muitas coisas, assim, não vão ser aposentadas, não. Nós temos que aproveitar as boas, ficar com as boas. Uhum. E eu acho que isso também se aplica muito, porque hoje em dia a sociedade é muito doente e também em relação à questão que cada vez mais a gente tem uma maior população rica em pessoas idosas. E querendo ou não, o idoso ele como que eu vou explicar? Ele é um sujeito que ele tem algumas comorbidades principais. É aqueles 7 gigantes da geriatria que, querendo ou não, é muito importante, né? E você vê que parte significativa deles cai num que eu pessoalmente vejo com frequência, insuficiência familiar. Que aí, no caso, o idoso, ele não tem esse amparo. E eu falo idoso porque, por exemplo, eu tô elaborando um PIBIC, que é um projeto de iniciação científica, né? De avaliação da prevalência de doenças cardíacas no ambulatório de cardiologia aqui de Patos. E lá a gente fez uma estratificação, assim, em relação ao número de pacientes, foi mais de 1.200 pacientes, a gente fez uma estatística de análise descritiva analítica e filtrou e tal, pegou uma amostra e avaliou. E o principal fator para desenvolvimento de doenças cardiovasculares, em específico nessa população, foi a idade. Então, quanto mais velho era o paciente, pior era o prognóstico ou pior era a fração de ejeção. E aí, consequentemente, por ser pior a fração de ejeção ou a cardiopatia, a condição cardiológica dele, pior era. Então, eu acho que tem uma associação muito grande entre essa dependência do sujeito durante a senescência, o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e o médico ter que dar atenção tanto para um quanto para outro. Eu falo porque eu tenho avós, meus avós ainda são vivos, eu perdi somente uma, né, por parte de pai. E eu vejo isso com muita frequência, tipo, dependência tanto emocional e o desenvolvimento de doenças cardiovasculares também é associado ao envelhecimento. Sim, hoje em dia existe na Sociedade Brasileira de Cardiologia os departamentos de cardiologia geriátrica, né? Existe congresso só de cardiologia geriátrica, né? Que são doenças próprias do idoso, né? Então você tem que saber tratar, porque ocorrem muitas alterações que às vezes você não pode tratar como um adulto jovem, entendeu? É devido às alterações todas da parte renal, da parte hepática, da parte pulmonar, da parte cardiológica, você tem que ter muito cuidado ao medicar esses tipos de paciente, né? Sim. Foi, As doenças próprias da idade avançada. foi recentemente que surgiu a sub de cardiogeriatria, né? Não é muito recente não, viu? É. Já tem um bom tempo que já tem os departamentos na Sociedade Brasileira de Cardiologia. Há muito tempo já. Eu não sei te precisar quando, não, mas isso já há um bom tempo. Agora tem um tema que eu queria conversar com o senhor hoje, que era a questão de menopausa. Como que a menopausa, ela afeta, assim, a população predominantemente feminina? A gente sabe que, por exemplo, no indivíduo do sexo masculino, ele tem um risco cardiovascular maior do que o sexo feminino, né? Por conta de ação de hormônios, principalmente testosterona, e principalmente quando o homem vai ficando mais velho, acima dos 45 anos, com diminuição progressiva de testosterona, ela é um fator protetivo cardiovascular. E eu queria ver com o senhor a questão da do 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 climatério e da menopausa, né, o climatério como sintomas, fogacho, enfim, como que isso vai afetar a saúde cardiovascular desse indivíduo do sexo feminino? Se é negativo, se é um paciente que tem um prognóstico pior em relação a uma pessoa em idade fértil.
O número de doenças cardiovasculares aumenta muito na menopausa, né, na síndrome do climatério, porque os ovários entram em falência e perdem, não diminui a produção, né, de hormônios estrogênio e progesterona, né? O estrógeno, ele é muito importante na vasorreatividade vascular, na produção de ácido nítrico, de óxido nítrico, tem uma série de alterações bioquímicas que dependentes do estrógeno. E quando uma mulher entra na menopausa, ela fica mais propensa a ter doença cardiovascular. E ela quase que se iguala ao homem E risco. em risco cardiovascular. Então, por isso a gente presta muita atenção ao tratar mulheres nessa faixa etária aí, para cuidar com mais intensidade dos fatores de risco, entendeu? Tabagismo, por causa da obesidade androide que ocorre também na mulher, né? Porque a gordura se concentra abdominal e isso aí produz várias alterações, alteração na pressão arterial, o tabagismo piora isso aí, o colesterol LDL aumenta, a LPA, lipoproteína A, aumenta, que ela é a causa também aterosclerose, mais ainda do que o LDL colesterol. Então você tem que prestar muita atenção nessa faixa etária aí. Hum. Agora, a reposição hormonal aí é o seguinte, a gente não. A reposição hormonal é mais para as mulheres sintomáticas, né? Não é para prevenção cardiovascular, não, é para prevenção dos dos sintomas, dos fogachos, do mal-estar, desses vários sintomas que a mulher tem. E deve ter a janela de oportunidade nisso aí. Pelo menos depois da menopausa, até 10 anos depois, e em mulheres abaixo de 60 anos. Tendo cuidado de evitar essa reposição em mulheres com fatores de risco já conhecidos, em mulheres hipertensas graves, em mulheres que têm dislipidemias graves, em mulheres tabagistas, em mulheres que têm alguma síndrome que possa causar trombose. Então a gente tem que ter muito cuidado nisso aí. Então, eu já ouvi muito falar sobre essa reposição hormonal, principalmente com foco na questão cardiovascular. Então, e eu já vi muitas coisas contraditórias vindo de fontes confiáveis, artigos, autores, Sim. livros. Aí, no caso, o que mais eu mais pego de exemplo, o senhor mesmo falou que não é muito bom repor os hormônios depois da menopausa já, mas aí eu estava lendo, eu tinha visto um capítulo de livro que falava que não era recomendado se já tivesse passado, acho que 5 anos já, desde que a mulher entrou em menopausa, porque É. os tecidos já são diferentes, A faixa de mais ou menos 10 anos. que não pode entrar ou que pode? Não, que não deveria repor depois de 10 anos iniciada a menopausa. Estou falando de janela de oportunidade, a melhor época, antes dos 60 anos e até 10 anos depois da menopausa, entendeu? Que eu pensei que até faria sentido. A queda do estrogênio que vai acarretar em todas essas alterações. Então, se você já repõe logo quando parou de produzir, daria Mas para equilibrar o houve sistema. vários trabalhos no início da década de 90 que a reposição era prescrita assim. Todo mundo achava que o raciocínio era o seguinte: se a mulher entra na menopausa e está perdendo, não produz mais hormônio, e a gente sabe que na menopausa aumenta o número de doenças cardiovasculares, então vamos repor para todo mundo. Aí começou a repor, né? Era esse o raciocínio. Aí na década de 90, 90 e poucos, o que aconteceu? Tem um trabalho importantíssimo nos Estados Unidos sobre reposição hormonal na menopausa das mulheres. Então, o que se viu? Viu que não melhorou a mortalidade. E que aumentou câncer de mama, parará, mas porque as doses eram diferentes do que são dadas hoje.
E aí, o que que você viu? Aí nos Estados Unidos diminuiu muito a reposição hormonal. Agora, com as doses diferentes e viu-se que pode repor em mulheres que não têm problema de tendência a câncer de mama, tromboembolismo venoso, hipertensão grave, fumantes, etc., que isso é uma, a reposição faz bem, entendeu? Mas a gente não, a Sociedade Brasileira de Cardiologia não recomenda para repor, para prevenir doença, não. É mais desse sentido aí. E também Se eu estiver errado, nós podemos discutir isso lá hoje no simpósio lá, menopausa. dando a pausa. Porque eu tô falando, porque geralmente, assim, eu tô entrando numa seara que não é muito minha, entendeu? E isso aí sempre teve esses trabalhos aí de 1990 e tudo, e agora com outros trabalhos mostrando o contrário, e tudo que deve se repor, mas não para prevenir doença, prevenir mesmo, não é para isso. É mais para as sintomáticas na síndrome menopáusica. E Espero que eu não esteja falando muito não, coisa assim fora do não, meu. não. Essa, inclusive, é a recomendação, né? É fazer dose baixa em paciente sem fator de risco conhecido e que tem sintoma. Qual sintoma? Fogacho, dispareunia, É, o paciente. insônia, alteração do sono, a osteoporose, Para poder entendeu? manter essas condições Isso controladas. tudo aí. Agora, tem uma pergunta que eu queria fazer. Em relação à disposição de composição corporal, a gente sabe que o indivíduo do sexo masculino e feminino tem uma diferença significativa. Eu falo em questão de proporção de gordura e massa muscular. Principalmente por conta de efeito hormonal, tanto que a composição corporal da mulher, ela é mais tendenciosa a acumular gordura do que o indivíduo do sexo masculino. E aí eu queria fazer uma pergunta que é assim, a gente sabe que o risco cardiovascular do indivíduo do sexo masculino é alto, né, por conta da testosterona, enfim. E a mulher também tem esse risco cardiovascular aumentado depois da menopausa. Eu queria saber se a composição corporal do indivíduo do sexo masculino seria um fator protetivo em relação ao indivíduo do sexo feminino. Ele ter mais facilidade de acumular massa corporal, ele ter mais facilidade de Não, eu acho que isso aí não é assim importante nisso, né? Não. Eu acho que a gente leva mais em consideração esses outros fatores de risco tradicionais aí, entendeu? A hipertensão, tabagismo. o tabagismo, a obesidade, o índice de massa corpóreo muito alterado, o sedentarismo, a dislipidemia, e história familiar do paciente, entendeu? Se ele tem morte precoce por doença arterial coronariana obstrutiva antes dos 60, 50 anos, Familiar de entendeu? primeiro grau. Então a gente leva isso mais em consideração, esses fatores de risco, entendeu? Mais importantes. Entendi. Você vê que tudo gira em torno daquilo que a gente até comentou no outro episódio sobre disfunção endotelial, né? Porque a gente, quando vai falar do estrogênio, que o doutor falou muito bem, a gente vê que tanto o estrogênio tem efeitos cardioprotetores no sentido da dislipidemia, né? Aumentando o HDL e diminuindo o LDL, quanto a ação antioxidante e anti-inflamatório. E todas essas questões estão envolvidas na gênese da doença arterial coronariana, né, por exemplo. Então, e sobre essa questão de sintomas, a gente até tem um avanço no sentido de, por exemplo, de prazer sexual, que a mulher, ela tem uma dispareunia, por exemplo. Ela tem queda de libido também. Você pode, se ela tem algum já fator de risco que impede ela de fazer uma reposição hormonal, ela pode entrar com um creme vaginal que ele já vai ajudar ele a fazer uma reposição. Só que não vai ser uma reposição sistêmica, que não é isso que ela não poderia fazer, né? Você fazendo só localmente ali, não teria essa distribuição, então, para ela, mesmo ela tendo algum fator, para ela seria bom para ela. Eu sempre recomendo quando mulheres nessa fase climatérica vão ao consultório, que tenha uma conversa séria e honesta com o seu ginecologista, entendeu? Porque às vezes o cardiologista
pode passar isso aí, entendeu? Passar Uhum. algumas coisas, por exemplo, secura vaginal, parte sexual, e às vezes a pessoa fica assim meio inibida de no consultório falar isso com o cardiologista, principalmente com o cardiologista homem, às vezes. Sim. E aí eu sempre falo, olha, tira todas essas dúvidas com o seu ginecologista a respeito disso que você falou aí, por exemplo, secura vaginal. Isso, por exemplo, prejudica a mulher, né? A parte sexual. E às vezes você não dá importância a essas pequenas coisas, às vezes para aquela pessoa ali é o mais importante, Uhum. entendeu? Você não valoriza a queixa do paciente. Esse é um problema sério da gente no consultório não valorizar. Ah, não, isso aí não tem sentido, não precisa. Você E às querer vezes, focar também só na sua é, parte ali, não, igual do meu problema aqui é cardiovascular. pressão alta, meu problema é o seu colesterol, pressão alta. Às vezes a pessoa está com a queixa, às vezes é uma coisa pequenininha, que às vezes o motivo da ida ao consultório foi aquela queixa que você acha que é pequenininha, que não leva em consideração. E aí, às vezes, é aquilo ali Uhum. e o paciente sai, às vezes, Diferença. sai do seu consultório insatisfeito, porque, poxa, mas eu fui lá e ele me perguntou sobre tudo, mas e isso aqui? Não falou nada, Uhum. disse se eu posso tomar um remédio, se eu posso usar, se eu não posso usar, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado isso no consultório, abordar. Não menosprezar a queixa. Aliás, não é só isso, não, é tudo, né? Uhum. Então, eu queria fazer uma pergunta agora sobre mais geral. Porque eu acredito que também o público que assiste a gente tem muita pessoa que não é um público muito especializado, às vezes, não tem um conhecimento específico dentro da área médica. Eu queria ver a questão de os exames cardiovasculares, propriamente ditos, e para que eles vão ajudar a população em geral? Só para ter uma noção, né? Tipo assim, eu tô sentindo palpitação aqui, o que que eu posso fazer? Quais são os exames que eu tenho disponível e o que que cada um deles vai avaliar mais ou menos? Tem um panorama geral assim? Olha, há diferença, né? Existem diferenças. Se o paciente vai ao consultório para fazer um check-up, ele nunca foi, e vai fazer um check-up, doutor, eu vim aqui fazer um check-up cardiológico. Eu nunca fui, queria fazer um check-up. É diferente de um paciente que vai ao consultório, chega lá e fala assim, eu sou hipertenso, eu sou diabético, eu tomo remédio para colesterol, e eu tô sentindo que eu vou caminhar e tô com dor no peito. É diferente, né? Você vai abordar de forma diferente. Num paciente, por exemplo, jovem, que vai ao consultório, quer fazer um check-up cardiológico, você vai fazer a escala, o score dele lá assim, Francisco, mas é de baixo risco. Uhum. Eu vou pedir de cara um exame lá no alto da escada, Sim. uma angio-TC coronária para esse paciente? Não faz sentido. Faz sentido. Por quê? Porque vai vir normal. E o 90% custo é vai vir normal. Se eu peço um teste ergométrico com um paciente jovem, paciente, você fez o exame físico normal, não tem história nenhuma, eu fui lá, eu vim aqui porque eu vou para um time de futebol em Goiás, que é a semana passada, que chegou lá um menino de 18 anos. Aí eu preciso que o senhor me dê um atestado. Bem, aí é um time de futebol. Bem, aí um pouquinho já diferente, porque ele vai. o esforço é É um alto. esporte competitivo. Eu não sei como é que é o eletro dele, se tem já alguma doença elétrica ou não. Aí você já faz algum exame a mais, né? Você faz um exame de imagem, tipo um ecocardiograma, talvez. Você pode pedir um teste ergométrico que ele vai fazer esforço lá e lá no clube. A primeira coisa que eles vão fazer seria saber como é que é o esforço. Então, é diferente, né? E agora, se vai um paciente de meia idade, uma mulher que nunca foi ao consultório e está na menopausa, aqui é que nós conversamos. Você vai ter que investigar tudo direitinho. A parte metabólica, talvez fazer um teste ergométrico. Se o teste ergométrico der alguma alteração, você vai partir para um outro tipo de exame, né? Porque o teste ergométrico é um exame. Você vai partir para um exame de imagem, né? Se houver necessidade. Então,
vai depender muito do tipo de paciente que você está atendendo, né? O Hum. que você vai fazer? Você pode utilizar vários tipos de exame. Agora tem que saber o que você está procurando, né? Sim. É igual você entrar num quarto escuro e Isso é dar um muito tiro. Você pode acertar porque você não viu. Você pode até acertar. E pode causar um problema grave acertando uma coisa que você não queria que acertasse. Entendeu? Então você tem que saber o que você vai pedir. E depende também do, do poder econômico, né? Se o Uhum. paciente pode pagar exames, depende de convênio. Convênios, tem determinados exames que o convênio restringe, dependendo do tipo de paciente, entendeu? Sim. Então você tem que saber enquadrar aquilo ali e saber que exame você vai pedir. Uhum. Mas você tem que ter um básico, né? Eu preciso de um eletrocardiograma, por exemplo, em São Paulo, onde eu fiz residência, lá na época que eu fiz residência, você só entrava para a primeira consulta com eletro na mão e com raio-x de tórax. No hospital de cardiologia que eu fiz residência. Primeira consulta, eletro, raio-x de tórax. Básico. Isso é o básico. Aí anamnese, exame físico, o chefe vinha, examinava junto com você. E aí, o que nós vamos fazer com esse paciente agora, depois disso tudo aqui? Aí você partia para as outras coisas, né? Mas o básico lá era assim, eletrocardiograma E raio-x de e um tórax. raio-x de tórax, básico lá. No hospital de cardiologia, o paciente vai lá para exame cardiológico, entendeu? Então era assim, não sei como é que é hoje. Mas isso é o básico. Você precisa saber. Você examina o paciente, pede o básico para ele. Você precisa saber o hemograma, uma glicemia, se ele é diabético ou não, porque às vezes você pode estar perdendo a oportunidade de diagnosticar um diabetes, você está perdendo a oportunidade de diagnosticar uma hipercolesterolemia familiar, que ele não teve sintoma ainda, mas ele tem 400 de colesterol, por exemplo, você está perdendo a oportunidade, entendeu? Ver a função renal dele, ver um exame de urina simples, coisa básica, né? Agora, se houver outras suspeitas, outras queixas, aí você parte para outros tipos de exame, né? Mas é o básico. Muito interessante o doutor citar sobre o teste ergométrico, por exemplo, que é o teste ergométrico ele aparece como se fosse um teste de triagem, né? Primeiramente para o paciente, né? Sim, porque você vê o comportamento da frequência cardíaca no esforço, você tem arritmia no esforço, você vê o comportamento da pressão arterial no esforço, você tem a hipertensão reativa, como é que você tem, se apresenta outros tipos de quadro em relação à pressão arterial, você vê alterações no eletrocardiograma, de isquemia, você vê muitas coisas no teste, muitas coisas. E é um teste que é muito acessível à população, Sim. né? É um exame relativamente barato e acessível. E te dá um monte de informação. Por exemplo, esse paciente que foi para um time de futebol. Na hora que eu vi o teste dele, ok, um ecocardiograma normal, mas o exame físico já dizia isso. Mas o time lá pediu uma avaliação cardiológica, um relatório meu. Para esse tipo de paciente, eu não vou só no exame físico, só na conversa com ele. Porque isso pode dar problema também, né? Eu falo, nosso paciente está bem. Não vejo um eletro dele, não vejo um teste, ele vai jogar bola. Olha bem, ele tem uma miocardiopatia dilatada, igual um paciente, com um jogador de futebol que morreu. Foi no estádio do Morumbi? Onde foi que teve uma morte súbita? Não estou lembrado, tempos atrás, né? Aquele paciente tinha uma miocardiopatia dilatada. Já tinha sido avisado para ele. Já tinha sido avisado. Agora, quem liberou? Aí você coloca seu nome lá, CRM, como é que fica? Eu mando esse rapaz de 20 anos lá para Goiás, lá para Goiânia. Aí acontece um evento cardiovascular com ele. Quem que assinou o atestado? Por que você disse que ele estava apto para a prática? Como é que você fica? Isso dá implicações, várias implicações, entendeu? Então é uma coisa muito séria. Queria Esses trazer. atestados que o paciente chega lá e fala assim, doutor, para clube, meu atestado aqui. Ah, aproveitando, você podia dar um atestado para minha esposa também? Ela está em casa, não pode vir? Pois
Aí você, assim, essa mulher pode ter uma doença grave, acontece uma coisa grave no clube, aí quem liberou essa paciente? Vamos ver aqui a ficha dela, vamos ver aqui quem assinou. Mas o senhor disse que estava aqui tudo bem. Queria trazer até uma experiência que aconteceu comigo, porque antes de eu entrar na medicina, eu queria seguir carreira militar, pro exército. Cheguei a fazer prova, passei, fui fazer exame físico, exame de saúde, busquei os cardiologistas para fazer teste ergométrico, pediram o teste ergométrico o exame cardiológico que pediram era o teste ergométrico. Cheguei a fazer com só algumas alterações relacionadas com arritmia. Falava que eu tinha um bloqueio atrioventricular de segundo grau, tipo Morbitz 1, falava que eu tinha ali várias extrasístoles, tanto supraventriculares como ventriculares. E aí nisso eu tive que entrar mais a fundo, né? Porque me barraram e eu tive que entrar com recurso. E aí eu tive que ir em arritmologista para me darem laudo falando que eu estava apto. Mas a questão é essa, que acabou que realmente não deu certo. Fiquei muito contrariado de ir, porque era meu sonho seguir carreira militar. Só que era isso, eu ficava contrariado, o médico não conseguia me dar o laudo assim, falando que eu tava, porque poderia estar até tudo bem comigo. Eu sempre fui assintomático, sempre não tive nada. Só que a questão é ele fazer exatamente isso, né? Ele me dá um laudo, até porque eu estava bem naquele momento. Só que eu chego lá, tô no curso de formação que exige muito fisicamente. Sim. Acontece alguma coisa comigo lá relacionado com um contexto cardíaco. Eles vão lá ver e é o médico que vai responder. Eu segui carreira militar, médico militar, na polícia militar. Eu trabalhei até Nossa. aqui em Patos, 20 e poucos anos na polícia militar. Segui carreira como médico oficial, quadro de oficiais da saúde da polícia militar. E quem fazia os exames admissionais era eu e minha colega. Tinha uma colega aqui, a doutora Zalé, que trabalha no Hospital Veracruz. Nós éramos médicos da quadro de oficiais da saúde. E a gente, de vez em quando, nos exames admissionais, acontecia isso que você está falando aí. Aí o paciente questionava a gente. Mas doutor, eu estou bem, não sinto nada, mas o senhor disse que meu eletro está assim e tal, tal. Mas, infelizmente, porque tem as normas dentro da Polícia Militar também de Minas Gerais. Cada polícia tem as suas normas. Uhum. E aí você segue o que está ali. O que pode e o que não pode, entendeu? Então, estava lá dentro da cardiologia. Isso, não pode. Aí você não pode. Aí o paciente entra com recurso. Aí eu mandava para uma junta superior a mim, que era em Belo Horizonte. A junta de Belo Horizonte decidia. Entendeu? Se a junta falasse que podia, eu assinava. Não aconteceu? Aconteceu basicamente isso comigo, porque eu fui para Uberlândia, o médico lá do exército me barrou, né? E aí ele teve que mandar meu recurso lá para Brasília também. É igual, por exemplo, quando você vai fazer exame para piloto de avião. É diferente de um motorista de ônibus. Sim, com certeza. Entendeu? Se tiver uma arritmia lá, você vai analisar aquilo de maneira diferente de um piloto Uhum. de Boeing, por exemplo. Ele vai matar todo mundo. Entendeu? Então depende muito das circunstâncias, né? Na polícia militar, você está sob estresse constante, o tempo todo. Chama alerta vermelho. Você sai de casa e entrou na viatura, já está atento a tudo, né? E o estresse é contínuo o tempo todo. E você pode atender um paciente, por exemplo, ter uma ocorrência aqui na rua tranquilo, como você pode ter uma outra ocorrência muito grave em outro lugar com tiroteio e tudo. Então, ele está num ambiente totalmente diferente o tempo todo e é grave. Então, certas coisas você não pode admitir, por exemplo, determinados candidatos na Polícia Militar, por exemplo, né? Uhum. E aproveitando que a gente tinha comentado mais cedo sobre teste ergométrico, eu queria fazer um questionamento para o senhor também, em relação à questão de teste ergométrico e isquemia cardíaca. Se ele é confiável para análise de isquemia cardíaca, se ele promove algum indício, ou se ainda é muito precoce para a gente falar alguma coisa. Não, o teste do ergométrico é excelente, tá? Agora, você tem que ter sempre em consideração o seguinte: tem o teste ergométrico positivo
Tem o falso positivo e o falso negativo. Aí você está com um paciente com muito fator de risco, que tem uma dor precordial que está assim meio estranha, que você não definiu bem se aquilo ali é cardíaco, se não é, etc. O paciente tem fator de risco. Você faz um teste de ergômetro, o teste de ergômetro é normal, será que é normal? Será que é falso ou positivo? Esse é o dilema de todo mundo, toda hora no consultório. Porque tem coisas que são fáceis para todo mundo. Não gera dúvida nenhuma. E outras coisas, essas são comuns e isso que pega a gente no consultório, entendeu? Você saber qual o paciente que você vai continuar a investigar. Esse paciente eu mando para casa, esse teste é um teste verdadeiro, positivo ou é falso? Porque isso acontece em medicina assim, né? Aí você tem que fazer a distinção. Aí que mora o... Então, no caso mesmo, igual o do Marcos aqui, ele não aparenta ter nada, não carrega outros fatores de risco, aí o exame dele deu alterado. Aí a conduta que o senhor assumiria seria refazer ou só aceitar mesmo? Não, você vai ver se aquilo ali é um problema, né? Se aquele problema é uma doença evolutiva ou se aquilo ali não traz problema nenhum. Exemplo, você faz um Holter e vê um paciente lá que no meio da madrugada ele tem frequência de 38, 36. Ou às vezes ele tem 36, como eu digo, paciente jovem com 32 batimentos à noite. Só de madrugada. Ele só tem bradicardia importante de madrugada, por exemplo. Então, talvez aquilo ali pode ser normal para ele. Se de dia ele está todo normal, você faz um teste de ergometro normal, O etc, paciente etc. não sabe, né? Então, por exemplo, você tem que saber, por exemplo, num Holter, por exemplo, você tem que saber. Às vezes o paciente apresenta bloqueio AV de primeiro grau, segundo grau, tipo Wenckemar, Uhum. noturno. Aí vem a onda P lá, de repente ela é bloqueada e dá uma pausa grande, né? Aí aquilo ali acontece no meio da madrugada. De dia não acontece nada. Você faz um teste de ergometro nessa pessoa jovem, tá tudo normal. Aquilo ali não é doença. Entendeu? Você tem que distinguir e saber se ele não tem também nenhuma cardiopatia, uma miocardiopatia, outras coisas. Você afasta com ecocardiograma, faz os exames e às vezes você classifica aquilo ali como normal. Só que numa determinada situação dele, por exemplo, o exército não vai aceitar. Porque é outro tipo de estresse que vai ter, né? Aí você vai somar as coisas. Agora, se ele for uma pessoa que trabalha normal, não tem esforço, não tem estresse nenhum assim do trabalho, etc. Vida normal, agora ele tá limpo. Tá bom. Exatamente, olha que interessante. Eu cheguei a fazer o Holter. No meu Holter constou que eu tenho, na verdade, né, 32% de extrasístoles. Não, calma aí. 32%. Mas é muita coisa. Nunca tive nenhum sintoma nem nada. Por quê? Porque aquilo ali meio que capaz que já me acompanhou minha vida inteira, meio que eu me acostumei. Até o meu arritmologista falou que é como se eu tivesse um segundo marca-passo. Então, mas só que é exatamente isso. Eu vou lá pro exército lá, ficar lá no campo lá, ralando lá o tempo inteiro lá. O que pode acontecer? Não sei, né? E o exército não vai arriscar isso. Não vai. Não vai arriscar, né? Então eu acabei entendendo, né? E realmente é que até aceitar. Isso foi até bom, né? Porque agora eu descobri uma área que eu gosto muito, foi até por causa disso que eu gosto tanto da cardiologia. E agora tô na área da medicina, né? Então, foi uma Tive coisa um paciente, por exemplo, que o meu consultório era juntinho da pediatra. Aí a pediatra um dia chamou lá e falou assim: olha, tô achando estranho que
esse menino tá ouvindo um soprinho aqui e tal. Aí eu fui lá, esse menino tinha uns 5, 6 anos de idade, não lembro mais. Aí eu fui lá, examinei, aí não encontrei pulso nas artérias pediosas e eu escutei o sopro, eu falei, isso aí acho que é coarctação de aorta. Aí foi feito o exame, era coarctação. Ele operou, foi tudo bem. Ele tinha também associado a uma válvula aórtica bicúspide, que estava abrindo normal, não tinha insuficiência, nem estenose, nada disso. Foi corrigida a coarctação de aorta. Aí ele chega, 16 anos para mim no consultório, moço já. Poxa, ficou para mim assim, doutor, o meu sonho é ser piloto da Força Aérea. Aí, na Polícia Militar, já não entra. Ele não entra Na na Força Força Aérea, então. Operado de coarctação, tudo bem. Uma válvula aórtica bicúspide. Nossa. O eco, uma válvula abnormal, não tinha insuficiência. Mas a gente sabe que a válvula aórtica bicúspide, ela pode progredir no futuro para insuficiência ou para estenose. Aí você é obrigado a falar com ele, né? Ó, É. você vai perguntar isso para aeronáutica lá em Brasília, onde você vai fazer curso. Mas eu vou te adiantar aqui. Provavelmente você não vai poder entrar nessa carreira sua, não. Doutor, mas é o meu sonho. Eu Exatamente. falei, eu acho que não vai ter, não vai, a aeronáutica não vai. Ah, foi duro. Aí ele começa a chorar. A lágrima caiu, chorando, chorando. A mãe consolando. Mas só tem que falar, né? Melhor adiantar ele. É. Então são coisas que acontecem no consultório. Então, agora a gente concluiu a nossa conversa, né? Vamos partir para as perguntinhas do Instagram. Dessa vez a gente teve algumas perguntas e eu vou começar. Medicamentos que podem gerar uma parada cardíaca curto e a longo prazo. Acredito que dentro dessa pergunta que ele falou aqui, ele estava querendo do Gustavo Queiroz. Ele queria saber, eu acredito que em relação a medicamentos de uso contínuo. Antihipertensivo, anticonvulsivante. Depende, né? Você tem que saber que tipo de medicamento você está usando, por exemplo. Você usa, por exemplo, diurético, por exemplo. Você pode ter baixa de potássio. Baixa de potássio, hipocalemia, hipopotassemia. Isso aí pode produzir arritmia. Se o indivíduo é renal crônico e toma medicamento tipo inibidor da aldosterona, você pode reter potássio e causar uma hipercalemia, ao contrário. Você pode causar uma parada cardíaca no indivíduo. Entendeu? Por excesso de potássio no sangue, porque o indivíduo já é renal crônico e está tomando um medicamento que retém potássio. Os digitálicos. Digitálicos, nas doses habituais que a gente usa hoje, a gente hoje usa doses bem pequenas, bem diferentes de antigamente, entendeu? Mas podem causar arritmias graves, ventriculares, e causar fibrilação ventricular e morte. Até mesmo bem antipsiquiátricos, Sim. antipsiquiátricos não. Medicamentos psiquiátricos, né? Medicamentos psiquiátricos que geram QT longo, que podem cursar. Alguns remédios antigos, tem processos alguns medicamentos também que já foram até retirados do mercado, que era para distúrbios esofágicos, para refluxo, etc., foram retirados do mercado para produzir determinadas arritmias cardíacas. Uhum. E teve também no passado medicamentos para colesterol que foram retirados do mercado por produzir morte súbita também. Caramba, cara. Já foram retirados já. Tem também a questão de... Agora tem uns antiarrítmicos que são usados. Se você usar, eles podem provocar. Você usa para arritmia, mas aí você pode provocar pró-arritmia. De ter arritmias e você provoca uma outra No arritmia. caso da amiodarona, se você usar ela a longo prazo, Até que só se for uma dose muito grande, né? Mas assim, outros medicamentos, o Sotalol, por exemplo, que você tem que ter cuidado com ele. Porque pode provocar pró-arritmia também, entendeu? Uhum. E, assim, cada um
pode, Vai ter ali pode um... provocar, entendeu? É uma coisa muito ampla, né? Até os próprios beta-bloqueadores, se você usar em uma dose muito alta, você pode Sim. estar em uma parada. Bloquear demais. Pode bloquear em excesso e causar problema sério. Vamos para a próxima pergunta do dia. Então, vamos lá. Por que a CIV ventricular é muito mais grave que a CIA atrial? Não é bem assim não, viu? Isso aí vai depender da localização da CIV e do tamanho dela. Uhum. Agora, a CIA também, você pode ter uma CIA pequenininha que não vai causar problema nenhum para aquela pessoa. E você pode ter uma CIA grande, como já aconteceu, de eu fazer diagnóstico, porque eu faço eco de criança, e às vezes eu tenho que mandar paciente, por exemplo, de 5 meses, 6 meses, 7 meses para cirurgia, não dá tempo nem para ganhar peso ainda, porque a CIA é muito grande e causa sobrecarga volumétrica das câmaras direitas e hipertensão pulmonar. Aí o shunt pode se inverter, entendeu? E causar uma síndrome de Eisenmenger, ao contrário. Aí depois aí você perde esse paciente, porque aí vai causar hipertensão pulmonar, aí você perdeu a chance. Ele evolui com embolia, né? Não, hipertensão pulmonar, Ah, tá. grave. Aí é o seguinte, às vezes a CIV é pequenininha, mas é problemática. Por exemplo, você tem uma CIV perto da válvula aórtica, vizinha ali da válvula aórtica. Aí uma cúspide da válvula aórtica, ela se prolapsa para a CIV e causa uma insuficiência da válvula aórtica. A CIV era pequenininha, que não era cirúrgica, não precisava de fazer nada, que é pequenininha, dá um sopro alto, mas não se dá nada. Mas aí, como a CIV está próxima da válvula aórtica, pode uma válvula, uma sigmoide aórtica, pode penetrar na CIV, prolapsar e causar insuficiência da válvula aórtica. Ainda é feito pequenininho, causa um grande Problema. repercussão. Então vai depender da localização. Às vezes você tem uma CIV pequenininha apical muscular, que é muito comum, aí você vê lá que lá não vai causar nada. Uhum. Ah, doutor, mas tem um sopro e tal, o que nós vamos fazer com esse sopro? Não deixa, tá quietinho ali, não vai mexer em nada, não vai causar transtorno hemodinâmico. Agora, uma CIV que não dá, uma CIA que não dá muito barulho, porque a CIA você tem que prestar atenção, né? A CIV dá barulhão, pequenininha. A CIV grande também não dá muito barulho, você tem que prestar atenção no exame físico e tudo, né? Mas, então isso aí, essa pergunta aí, então vai depender do tamanho da CIV, do tamanho da CIA e a localização delas, Uhum. entendeu? Uhum. Para a gente traçar um prognóstico, traçar para ver qual que é o melhor tratamento para aquela paciente ali. Se o tratamento vai ser clínico conservador temporariamente, ou se nós vamos deixar assim desse jeito mesmo, ou se o tratamento vai ser cirúrgico mais imediato, ou nós podemos postergar, adiar isso lá para frente depois, sem causar problema nenhum para a pessoa. Entendi. Tem a hora correta. Você tá... Isso. Tem que também depende muito do paciente, né? Estabilização clínica, repercussão que aquilo ele tá causando. Exatamente. Das repercussões hemodinâmicas. Agora tem uma pergunta do Ezequiel. Quais cuidados tem que ter para evitar doenças cardiovasculares? Eu acho que a gente Os bate fatores de muito, risco, né? isso tudo nós falamos aqui o tempo todo. Sim, Tratar o que aparecer. A hipertenso, tratar a hipertensão. mas aí Ou descobrir que quer estar causando hipertensão. Outro dia, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui rapidinho. Uma moça de 24 anos foi ao consultório. Uhum. Hipertensa. Tomando 3 medicamentos diferentes e estava difícil de controlar a pressão. Muito nova. Aí, o que você tem que pensar nessa hora? Paciente jovem, mulher, Pode ser um não tumor, tem história na família. que é a promoção. Provavelmente é uma hipertensão secundária. Uhum. Aí você começa a investigar. Aí o que eu fiz? Pedi um ultrassom com Doppler da artéria renal. Tava lá uma estenose da artéria renal. Grave. Encolar, aquelas típico de... Colar de pedras. Tá bem assim. Aí pedi um colega meu fazer o cateterismo da artéria renal. Não, isso estava no ultrassom. O ultrassom mostrou que havia
um gradiente ali e tudo, e que tinha alguma coisa ali. Uhum. Aí eu pedi um cateterismo, uma arteriografia renal, veio lá a estenose, aí o colega meu fez uma angioplastia da artéria renal. Um mês depois, a paciente 12/8 sem tomar remédio. Certo? Hipertensão secundária. Secundária, era primária, Uhum. né? Mas aí a pergunta era sobre que para evitar doenças cardíacas, né? Uhum. São fatores de risco. Pressão alta, dislipidemia, obesidade, sedentarismo, cigarro, Diabetes. entendeu? Se é diabetes, controlar bem o diabetes, se é hipertenso, controlar bem o diabetes. Não existe meia boca no tratamento de hipertensão, não. Ou trata bem ou não trata. Não adianta ficar, estava 15, agora estava 16, está 15. Não, não é isso. É tratar bem. Colesterol, tratar de acordo com as diretrizes. Perder peso, fazer atividade física, não fumar. Cigarro não tem conversa, não tem conversa em consultório, não. É não fumar. Mas aí, então, eu não consigo. Aí vai procurar um tratamento para ver se Mas o maior fator de risco. nas questões de hábitos de vida, que envolve também os fatores de risco. Alimentação, tem algum que você dá um foco a mais? Seria alimentação, exercício ou tabagismo, etilismo? Não é tudo. É o estilo de vida. Chama, É. sempre cito para os pacientes, MEV, modificação do estilo de vida. É isso aí. Tem que ser assim. Cada Porque assim você como. tem que tratar global, entendeu? Não adianta você tratar a hipertensão e deixar o diabetes de lado. Você trata a hipertensão, trata diabetes, não trata dislipidemia. Praticar exercício físico e não Investe alimentar direito. na atividade física, investe na dieta saudável, Uhum. da qualidade de vida dos pacientes. Doutor, mas eu tenho muito dinheiro e tenho fazendas e tudo, mas eu vou para minha fazenda no fim de semana, eu não descanso porque na segunda-feira eu fico fim de semana todo pensando no meu dinheiro, o que eu vou fazer na segunda, funcionário, dinheiro, tal, tal. Eu falei, você tem que escolher também, né? Você pode ganhar muito dinheiro e não ter vida. Será que esse estilo de vida seu é o melhor para você? Você vai, pensa em casa lá e vê o que é melhor para você, né? Porque às vezes você fica naquela tentativa de ganhar dinheiro assim o tempo todo e aí você acaba Acabando com sua vida. o seu estilo de vida, E que né? você falou entra muito no que a gente já falou, da disfunção endotelial aqui. Porque tudo cursa com a disfunção endotelial, todos esses aspectos de fatores de risco. Se você cuidar de um aqui, vai ter outros 8 ali, 10 ali, fazendo também. Diferente, por exemplo, um paciente que mora na cidade de São Paulo e um que mora aqui ou que mora mais na cidade mais do interior ainda. O ar que você respira, pode ver os estudos da USP. Tem um professor da USP que estuda isso lá no INCOR, sobre poluição atmosférica. Quem fica mais doente? Uhum. Você respira aquele ar, você tá lá na Avenida Paulista ali. Não, você chega em São O Paulo, tempo você já vai todo. descendo o morro assim, você olha pra cima, já Mas parece não é neve. diferente. Aspecto que você não tem o que fazer. É. Mas Inclusive, teve uma notícia que ficou muito famosa, acho que foi ano passado, que numa cidade industrial da China, só de você Eu ia até falar em China respirar aquela. lá, Exatamente. tava fumando, você tava equivalente, tava na proporção, fumando, acho que é 5 maços de cigarro por dia. Agora, aquilo que você pode modificar, modifica, né? Tenta modificar. Agora, você não pode modificar a genética por enquanto, você não pode modificar a Fatores idade. ambientais. À medida que você fica mais velho, você fica mais propenso a ter, né? Então, você tem que tratar aqueles fatores modificáveis, né? Que você puder fazer, você vai tentando, né? Uhum. Entendi. Então, eu agradeço muito pela participação de todos vocês. A gente teve um convidado ilustre que, nossa senhora, a sabedoria extensa. E mais uma vez agradecer. E obrigado por todos que ficaram aqui com a gente até agora. E esse foi mais um Jornada Diagnóstica. Se vocês puderem se despedir. Né? Então, muito obrigado. então, eu queria agradecer mais uma vez o convite do Isaac. Muito obrigado. Foi uma discussão aqui sensacional. O doutor trouxe conhecimento absurdo
E é muito bom aprender, né, com quem tem tanta experiência assim. Muito obrigado por ter aceitado o convite do Isaac aqui e trocar essas experiências que com certeza vão agregar muito na nossa formação. Foi um prazer muito grande estar com vocês aqui. Foi um bate-papo agradável. E eu gostaria de terminar o seguinte: a função do médico é curar, se não puder curar, aliviar, se não puder aliviar, confortar. E é isso que eu queria deixar. Muito obrigado, doutor Paulo. Gostaria de agradecer também aqui, um pouco fora de hora. Eu pedir desculpas por não ter vindo antes também. Como vice-presidente, eu acho que eu devia ter aparecido mais. Mas planejo continuar aparecendo muito. Achei muito legal sua participação. Muito obrigado por ter vindo. E é isso. Então, obrigado. E te espero no próximo episódio de Jornada de Diagnóstico.